Tu sabia que tem como ser dono de galpões logísticos, shoppings e até uma rede de hotéis com menos de R$ 150 e ainda receber dinheiro todo mês com isso? Ficou curioso? Então assista esse vídeo até o final para entender tudo direitinho. Você já deve ter escutado que ter um imóvel próprio é o melhor investimento que você pode fazer. Só que daqui que você junta esse dinheiro para comprar um imóvel próprio, pode demorar muito tempo. E é por isso que nesse vídeo vamos te dar uma opção para que você seja dono de grandes imóveis através dos chamados fundos de investimentos imobiliários. Ou, para ficar mais fácil, FIs. Para começar, o que danado é fundo imobiliário? Para você entender melhor, é como se a galera se juntasse e dividisse um imóvel em várias partes, que se chamam cotas. Imagina que essa galera resolveu dividir um shopping em 100 cotas. Como você deve saber, um shopping recebe aluguel todo mês das lojas que estão nele. E com isso você recebe um aluguel de acordo com a quantidade de cotas que você tem. E digamos que você comprou 10 dessas 100 cotas. Vamos dizer que esse shopping ganha R$ 1.000 de aluguel. Daí eles vão dividir esse aluguel igualmente para cada cota que eles têm disponível. No caso, ficaria R$ 10 por cota. E como você tem 10 cotas, você ganharia R$ 100 por mês. Para você comprar uma cota de fundo imobiliário, basta você abrir uma conta em uma corretora, entrar no home broker, onde são negociados as ações e os fundos imobiliários. Daí é só você digitar o código e comprar. Você pode diferenciar as ações e os fundos imobiliários através de seu código. O código dos FIs é formado por 4 letras e o número 11. Mas fique atento, porque nem todo código que termina com o número 11 é um fundo imobiliário. Mas todo fundo imobiliário termina com o número 11. Mas não precisa se preocupar. Se você estiver com dúvida, é só ir no Google e confirmar se aquilo ali é um fundo imobiliário ou não. Agora vamos te mostrar por que você deve investir em um fundo imobiliário e não comprar um imóvel. Então se prepara, porque vai ser o Brasil e a Alemanha dos investimentos. Mas antes disso, não se esquece de se inscrever aí no canal e clicar no botão de gostei para estar apoiando a gente a continuar trazendo conteúdo para vocês. Vamos começar com um dos principais, que é o baixo investimento inicial para começar a investir. Para você alugar um imóvel próprio, você primeiro vai ter que comprar o terreno e depois construir um imóvel dentro dele, o que vai lhe custar bastante tempo e dinheiro. Já os fundos imobiliários têm um investimento inicial baixíssimo comparado ao de um imóvel. Se você der uma olhada na lista dos fundos, você vai perceber que a média dos preços varia entre R$ 100 e R$ 150, mais ou menos. Então, o fato de você não precisar de muito dinheiro para começar a investir em fundos imobiliários já dá um ponto positivo para ele. Então, 1-0 para os fundos imobiliários. A próxima diferença é a liquidez. Para quem não sabe o que é liquidez, é um estado físico da matéria. É a facilidade que você tem para vender um imóvel e o dinheiro cair na sua conta. Para você vender um imóvel próprio não é tão simples como parece. Isso vai demandar muito tempo, negociação e dor de cabeça. É muito raro e quase impossível vender um imóvel no mesmo dia que você decide vender ele. Demora no mínimo uns 6 meses e isso vai depender se o preço estiver bom ou não. Mas aí, com fundos imobiliários, a história é totalmente outra. É só você entrar na sua conta da corretora, ir no home broker e dar ordem de venda. Simples assim. E como tem muita gente na bolsa comprando e vendendo cotas, você pode vender as suas lá em 5 minutinhos. Então, 2-0 para os fundos imobiliários. A próxima diferença é a burocracia. Esse eu tenho raiva mesmo, na moral, chega a dar um coceira na cabeça. Para você ter um imóvel, você iria ter que se preocupar com escritura, IPTU, advogado e vários outros documentos bem difíceis de conseguir. Difíceis não, burocráticos. E você tem que fazer tudo isso direitinho se não quiser ter nenhum problema depois. Já com os fundos imobiliários, toda essa burocracia fica nas mãos do gestor de fundo. E sua única preocupação seria de comprar e vender as suas cotas. Então, o que demoraria semanas, você consegue fazer em apenas um clique, apenas investindo em fundos imobiliários. Então isso deixa o nosso placar 3-0 para os FIIs. Ainda tem outras diferenças, mas antes da gente continuar, vai deixando o like aí para apoiar a gente. Outra diferença também é o risco de não receber o aluguel. Você com certeza já deve ter visto Chaves, né? E percebeu o seu Madruga sempre devendo seus intermináveis 14 meses de aluguel. E até hoje não foram pagos, porque ele sempre arruma uma desculpa para não ser despejado. A mesma coisa acontece quando você tem um imóvel próprio.
sempre vai ter aquele inquilino que atrasa o pagamento e às vezes até não paga. Ou seja, ele sempre está te dando uma dor de cabeça aqui ou ali. Uma hora ou outra isso vai acabar pesando no seu bolso, pois você estará sustentando um inquilino que não paga nada. Já nos fundos imobiliários, a história é completamente outra. Neles, esse risco é quase totalmente diluído pelo número de inquilinos que esse fundo possui. Então, se você comprar uma cota de um fundo com uma taxa de vacância pequena, taxa de vacância é aquele espaço de um imóvel que não está sendo ocupado por nenhum inquilino, ou seja, ele está bem ocupado. E se um dos inquilinos não pagar o aluguel, a diferença no seu bolso vai ser mínima. Então, mais um ponto para os fundos imobiliários, 4-0. Outro ponto que a gente pode considerar é que você não precisa ficar mandando fazer manutenção, consertar o piso, fazer reforma. Isso fica na responsabilidade do gestor do fundo. Ele sabe quais são os melhores lugares para alocar os recursos e deixar seus imóveis nas melhores condições. Todo esse trabalho que o gestor tem, você teria colocando o seu imóvel para alugar. E mesmo que você contrate uma administradora para cuidar do seu imóvel, o valor que você pagaria seria mais ou menos de 7 a 10% do seu aluguel, o que seria maior do que se você tivesse comprado cotas, que no caso você pagaria de 1 a 2% dos seus dividendos. Mas você não precisaria se preocupar em estar pagando esse dinheiro todo mês, porque seria descontado antes mesmo dos seus rendimentos chegarem na sua conta. E com mais uma contagem do placar, fica 5-0 para os fundos imobiliários. Sabe aquela coisa que o povo ama pagar, chamado imposto de renda? Então, é isso que você não vai pagar investindo em fundos imobiliários. Sério mesmo, com fundos imobiliários você não paga imposto de renda. Você fica livre de pagar qualquer tipo de imposto até a exceção, que é quando você realiza a venda de um fundo imobiliário. Nesse caso aí você pagaria um negócio chamado DARF, que significa Documento de Arrecadação de Receitas Federais, que é um imposto também, porém não chega a ser o IR que geralmente conhecemos. IR nesse caso é imposto de renda. A taxa de DARF é diferente para fundos imobiliários e imóveis próprios, que no caso fica 20% dos lucros realizados com vendas de fundos imobiliários e 15% para o lucro na venda do imóvel. Então quer dizer que eu vou estar pagando mais imposto com fundos imobiliários? Tá errado isso aí. Calma, jovem padawan. Bem assim não é. Essa diferença é compensada pelo tempo que você mantém um fundo imobiliário. Porque pensa comigo, olha o tempo que tu passa com uma casa. No mínimo, você vai passar 5 anos na mesma casa. E durante todo esse tempo, você vai estar pagando imposto de renda. E se um dia vender essa casa, vai pagar ainda 15% de DARF sobre os lucros. Mas se você passar esse tempo com fundos imobiliários, a história é completamente outra. Fundos imobiliários têm o potencial de se valorizar, assim como os imóveis, que vai depender da atividade econômica que acontece no local onde esses imóveis e fundos estão inseridos. Então você pode encarar o fato de estar pagando uma DARF mais alta como algo relativamente positivo, porque além de você receber aluguel todo mês sem imposto, você estaria ganhando com a valorização das cotas. Então, mais um ponto nessa lapada, 6-0. E já chegando no final, a última diferença é diversificação na quantidade de inquilinos e na quantidade de locais. Quando você compra cotas de fundos imobiliários, você pode estar comprando mais de um imóvel de outras localidades diferentes e com vários inquilinos. Isso porque existem vários fundos que têm seus imóveis espalhados por todo o Brasil. E isso é bom porque vai te trazer mais segurança no seu investimento. Porque imagine se acontece alguma coisa com a casa que tu tá alugando. Tipo, sei lá, um caminhão vai lá, bate e entra com tudo na tua casa. Destrói a frente dela todinha. Claro que a gente não deseja isso a você, mas pode acontecer, né? E se acontecer, você vai acabar tendo um grande prejuízo com isso. Agora, se você tem cotas de um fundo bem diversificado, que tem prédio no Rio de Janeiro, na Paraíba, em São Paulo, tem até prédio no Acre. Então, se acontecer alguma coisa com o prédio dele no Rio de Janeiro, tipo, sei lá, desmoronasse, todos os outros acabariam compensando o prejuízo causado por esse acidente. Assim, a gente terminaria com o placar 7-0. Mas vamos deixar 7-1. Porque o imóvel próprio também é um bom investimento, só não é o melhor. Então, para resumir tudo, vamos deixar aqui do lado o resumo das diferenças, para você pausar, anotar e fixar melhor o conteúdo. Chegamos ao final de mais um vídeo. E se você gostou desse vídeo e ele te ajudou de alguma forma, manda para algum amigo e ajuda ele também. Esse é o canal Autodidatas, um cheiro para vocês.